Paz de Deus, meus irmãos. O capítulo 15 de 1 Coríntios trata do tema sobre a ressurreição dos mortos. E neste domingo eu gostaria de lembrá-los alguns ensinos desta passagem preciosa. Em versículo 1, versículo 2 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Nesses dois versículos, nós podemos perceber claramente que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e demais apóstolos, para que a pessoa possa ser salva, ela precisa crer no evangelho, ela precisa perseverar no evangelho e ela precisa conservar o evangelho. Quando nós atentamos para o Novo Testamento, a gente percebe que pessoas que creram no evangelho, que estavam no evangelho, mas estavam modificando o evangelho. E Paulo chama a atenção do perigo de alterar a mensagem apostólica. Por exemplo, na igreja da Galácia, Paulo adverte aqueles irmãos que eles estavam passando para um outro evangelho, um ensino judaizante que ensinava que, além da fé em Jesus, era preciso observar a lei cerimonial dos judeus para ser salvo. E Paulo combate firmemente essa heresia. A gente percebe também no primeiro concílio da igreja, que está registrado em Atos capítulo 15, que alguns irmãos ensinavam que se a pessoa não guardar a lei de Moisés, não podia ser salvo. E os apóstolos, eles não concordaram com essa tese e reafirmaram: só Jesus Cristo salva. A fé única em Jesus é que pode salvar o pecador da desgraça eterna. Nós, então, podemos ter essa convicção que o evangelho pregado pelos apóstolos exige fé perseverante e conservação inalterada da mensagem para sermos beneficiados com a promessa de salvação. A fé no evangelho não pode ser esporádica, mas contínua para recebermos o prometido. Não basta começar bem, tem de terminar bem. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fé salvadora só está presente naquele que crê no evangelho pregado pelos apóstolos de Cristo. Se o indivíduo não crê conforme a mensagem apostólica que está registrada nos evangelhos, está registrada nas cartas, então, se você não crê nesse conjunto de verdades ali ensinadas, você não pode ser salvo. O falso evangelho acrescenta vários adornos e tira o foco exclusivamente em Cristo para a salvação. Essa é a grande diferença do evangelho apostólico para o falso evangelho. O falso evangelho até admite a fé em Jesus, como na igreja
católica apostólica romana, mas ela acrescenta a fé nos santos, a fé na tradição, a fé em Maria. Enquanto que a mensagem apostólica diz: e em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No versículo 13 ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a gente está vendo agora aqui o conteúdo do que consiste este evangelho que vai me salvar eternamente do inferno, me conduzir para a presença de Deus e que eu devo conservar para obter esses benefícios. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O evangelho pregado pelos apóstolos consiste da morte expiatória de Cristo pelos pecados dos que creem. Toda a Escritura deixa claro esta verdade, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O profeta Isaías, por exemplo: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava-se pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quer dizer, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías já afirmava que só através do Messias, do enviado de Deus, é que eles poderiam obter o perdão dos pecados. Já Paulo, aos Gálatas, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, nós podemos fazer a seguinte afirmação quanto ao conteúdo do Evangelho Apostólico. O Evangelho que os apóstolos pregavam consiste da morte expiatória de Cristo pelos pecados dos que creem. Cristo pagou com a vida nossa dívida diante do Pai. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então Cristo pagou a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Quem não tiver seus pecados punidos em Cristo será punido eternamente no lago de fogo. O que poupou os judeus lá no Egito da praga dos primogênitos foi o sangue nos umbrais da porta. Assim também, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você sofrerá eternamente por causa de suas desobediências. O pecado não será esquecido se não for punido, está na lei de Deus, né? A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Deus não pode ir contra a sua própria santidade. Mas outro item do conteúdo do Evangelho Apostólico está no versículo 4.
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho pregado pelos apóstolos consiste do sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Glória a Deus. Sim, ele morreu pagando a nossa dívida, mas ele era santo, puro. Ele não podia ser retido pela morte. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o grande nome do Senhor. E os evangelistas registram essa morte de Cristo e esse sepultamento de Cristo. Por exemplo, o evangelista Mateus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Os evangelistas querem atestar que de fato ele morreu. Os soldados confirmaram, enfiando a lança, né? Todo o arsenal quer mostrar essa realidade. De fato, Cristo morreu. E é interessante que os judeus, principalmente a liderança judaica, procuraram Pilatos e disseram que ele precisavam guardar a sepultura de Jesus, porque, segundo eles, Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, o evangelho pregado pelos apóstolos consiste no sepultamento e na ressurreição de Cristo. A morte de Cristo era necessária para satisfazer a exigência da lei de Deus. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. A ressurreição de Cristo era necessária para atestar sua inocência e sinalizar que a nossa dívida foi paga. Ele ressuscitou. Significa que todo aquele que nele crê não tem mais dívidas diante de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo aponta para a nossa nova vida e garante a nossa ressurreição física. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. E diante da ameaça de um pequeno vírus ou qualquer outra coisa, não tenha medo, porque o Senhor nos prometeu: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus nos deu a garantia da ressurreição física. Se porventura ele não voltar hoje, nós experimentaremos a morte com vírus ou sem vírus, mas no último dia Jesus nos ressuscitará conforme ele nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Já agora no versículo 5 a 9, diz assim sobre as testemunhas oculares da ressurreição. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Nessa pequeno trecho, nós podemos afirmar que o evangelho pregado pelos apóstolos era anunciado por testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, aqueles homens que presenciaram o Cristo redivivo. E aí nós encontramos uma relação de nomes que tiveram contato com o Senhor, inclusive é dito mais de 500 irmãos. Quer dizer, no tempo em que essa epístola foi escrita, havia ainda muitas pessoas que presenciaram o Cristo vivo. Que maravilhoso, que mensagem gloriosa para nós, né, meus irmãos? Então, a gente nota que a nossa mensagem, a mensagem que aderimos, é uma mensagem fundamentada na história, fundamentada com testemunhas oculares do acontecimento. O evangelho pregado pelos apóstolos era anunciado por testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. As testemunhas atuais do evangelho testificam da coerência e veracidade do escrito apostólico. São como um juiz, não presenciou o fato, mas tem diante de si o relato da testemunha de acusação, a testemunha de defesa, enfim. Então, baseado naquelas informações, o juiz dará uma sentença. Assim somos nós. De fato, não presenciamos o Cristo vivo, mas cremos pelo testemunho fidedigno das Escrituras. As testemunhas atuais do Evangelho demonstram a veracidade do escrito apostólico através da transformação de vida. É assim que o povo há de saber que Cristo está vivo, pelo que eu prego, de acordo com a mensagem apostólica, de como que eu vivo de acordo com a mensagem apostólica. As testemunhas atuais do Evangelho têm a presença e o poder do Espírito Santo na transmissão do escrito apostólico. As pessoas hão de crer, hão de ser convencidas, não por causa da nossa habilidade, mas o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu concluo, então, lembrando as afirmações desta passagem até aqui comentada. O evangelho pregado pelos apóstolos precisa ser crido de maneira inabalável e conservado inalterado para sermos beneficiados com a promessa de salvação. O evangelho pregado pelos apóstolos consiste da morte expiatória de Cristo pelos pecados dos que creem. O evangelho pregado pelos apóstolos consiste no sepultamento e ressurreição do Senhor. O evangelho pregado pelos apóstolos era anunciado por testemunhas oculares da ressurreição. Vamos celebrar, porque ele está vivo. Amém.